E agora a gente quer ouvir um pouco da sua história, cara. Vamos lá. A gente sabe por uma outra perspectiva ali, como que foi a sua ida à Austrália, mas um pouquinho antes, né? De onde você veio? Qual foi a sua motivação para você ir em direção à área da saúde? Pô, essa construção profissional do Léo Costa. Vamos lá. Eu sou filho de comerciantes. A minha família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, foram muito pouco educados do ponto de vista acadêmico mesmo. Meu pai só até a 5ª série, minha mãe até a 4ª série. Sou de família humilde, mas uma família que prosperou muito financeiramente no comércio. Então, eu tive uma vida confortável. Eu não posso fazer nenhuma jornada do herói aqui. Os meus pais fizeram para mim e para minha irmã o que eles não tiveram oportunidade. Eles investiram muito firme em bons colégios. Um monte de gente me pergunta assim, por que você vai para a Austrália? Você teve dificuldade com inglês? Então, não tive. Porque, tipo, com 9 anos, meus pais colocaram em curso de inglês, sabe? Caramba. Então, assim, eu nunca deixei de fazer quase nada que eu gostaria de fazer que fosse bom para mim. Eu nunca fiz merda na minha vida grave, que eu me lembre. Então, assim, E talvez meus pais eram donos de drogaria. Tá? Então, eu vivia atrás do balcão da farmácia, porque às vezes meus pais não tinham onde a gente ficar. Então, eu atendi balcão de farmácia a minha vida toda. Fui caixa. Minha família depois tinha locadora de vídeo. Não sei se alguém sabe o que é uma locadora de vídeo. Meus pais As pessoas tiveram uma alugavam fitas, cassete para alugar. Posso só criar um texto de um corte? Pode. Ó, Léo Costa vendia cloroquina, hein? Vendia. Desculpa, eu tinha que Para fazer essa pacientes piada, com cara. artrite reumatoide, Ah, com lúpus, ufa. né, cara? Ufa, Já cara. vendemos cloroquina. E vendíamos loção de vermectina para quem tava com piolho, Aí, tá né? vendo? Quando a indicação é certa. Mas pra mim você nunca vendeu, não. Né? Mas posso falar um negócio? Já tive piolho, você acredita? Ah, não, mano. Porque eu tive cabelo por muito tempo, né? Pô, até 5, 6 anos era normal e depois até os 14 caía, né? Mas com uns 4 anos de idade eu lembro da minha mãe, tipo, passando o produtinho, provavelmente era um Quell da vida. Quem lembra do Quell? Quell. Né? E o pentinho fino, assim, pô, já tive piolho. Assim, Eu imagino o piolho agricultor batendo aí e falando assim, não, terreno infértil, vambora. Vambora, que isso aqui não vai dar nada, não. Mas aí, cara, assim, eu acho que a área da saúde era uma vertente natural pra mim, cara. Eu era aquele cara no colégio que gostava de biologia, gostava de química, não gostava muito de história, geografia. Eu nunca fui muito fã do lado da humanas. Nada contra humanas, mas sabe, eu não me pegava aquilo. Ou eu ia para exatas, ou eu ia para algum lugar perto da saúde. Mas, na verdade, a minha história mesmo é que eu comecei a jogar tênis muito novo, por uma influência de uns vizinhos meus. E eu eu amava o negócio. Eu amava. E eu cismei que eu ia ser jogador de tênis. Claro que deu errado, né? Tanto é que eu tô aqui com vocês hoje, a gente tá num podcast de esporte. E como tenista, eu fui conhecendo a fisioterapia ali. Então, até no podcast da Lu, você comentou, né? Muitas pessoas vão para fisioterapia porque foram clientes de fisioterapeutas ou vieram do esporte. Eu sou esse cara. Entendeu? Então, condilite e afins. Dor no ombro, né, cara? Entorse tornozelo e por aí vai. Então, eu conheci a fisioterapia sendo um paciente de fisioterapia. E é engraçado, né, cara? Como fisioterapeuta, você vai múltiplas vezes no mesmo cara. É a expressão talvez mais valiosa do cuidado. Eu acho que está na fisioterapia, na enfermagem, por exemplo. De fato, você é cuidado por esses profissionais. Então, não foi difícil escolher a fisioterapia para mim, não. Quando eu fiz vestibular para fisioterapia, tinham 3 cursos de fisioterapia no estado de Minas inteiro. Tá? Caraca. Tinha um no interior, tinha no UFMG e tinha na Faculdade de Ciências Médicas. E eu entrei nas Ciências Médicas. E era um curso de 5 anos, integral. Você chegava a 1 da tarde e saía 10 da noite. Então, era muito legal. Tinha internato rural. Você tinha que mudar para outra cidade, ficar 3 meses lá. Uau. O supervisor ia lá a cada 10 dias para te ver. O resto você tocava o serviço sozinho. Caramba. Era muito legal, cara. Era muito legal. Então, assim, dos 40 colegas que entraram na minha sala, no mesmo vestibular que eu, 38 formaram na mesma turma. E eu vou me arriscar que uns 35 trabalham como fisioterapeutas até hoje. Eu me formei em 1998. Tá? Uau. Então, assim, ali se formou uma geração de fisioterapeutas nas mais diversas áreas. Então, tem colegas que moram na Europa, tem caras que moram em outros estados, outros foram para a acadêmica, mas todo mundo ainda ficou na profissão. Não é igual hoje, que muita gente entra e sai, que tem mais oferta e tudo. Sei lá, eu acho que a gente escolhia melhor o curso. A gente, de fato, tinha vocação para o negócio. O investimento de estudo era muito alto, numa época com pouca evidência para a fisioterapia. E comecei, cara. Eu me formei, fui trabalhar imediatamente e eu comecei a empreender. Eu abri um consultório e comecei a atender paciente. Entendeu? Todo mundo falou assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, cara, mas nesse bairro aqui não tem ninguém, como é que não vai dar certo? E a clínica está lá até hoje. A clínica que eu abri, ela funciona na mesma casa, no mesmo local, desde o dia 3 de março de 99
A clínica tá lá até agora, funcionando, cheio de paciente, entendeu? E era uma clínica, claro, de fisioterapia bem motora, né? Eu atendi alguns casos de neuro. Para eu sobreviver, eu tive que atender pediatria, que eu não gosto muito. Eu não tinha muita traquejo com o negócio, mas atendia por necessidade. Acho que é legal a galera ouvir isso. Eu falava, cara, eu não vou atender pediatria nunca quando eu me formei. O primeiro paciente que pintou para mim foi um paciente com uma paralisia braquial obstétrica. Caramba. Um PBO, que é um negócio super difícil de atender. Eu acho que é perseguição, né? Eu detestava ortopedia. O primeiro paciente na UTI que eu atendi foi um pós-operatório de artroplastia de joelho. É isso. E eu sempre falei que eu detestava ortopedia. Mas na carreira, às vezes, você tem que fazer coisas que você não tá afim de fazer, cara. Mas você precisa fazer. Você precisa fazer, né? Tá ali, você tem que atender o cara. Sim. Então, eu lembro, tinha um cara lá que era a banquinha do jogo de bicho do bairro. Aí o filho dele fraturou o cotovelo. Era uma criança de 6 anos com a fratura do cotovelo. Aí a ortopedia era mais a minha área, o menino era um pouco maior. Mas eu falei, cara, não vai chegar um adulto para atender nesse lugar? E, de fato, eu comecei a atender. Posso continuar contando a história? Fica à vontade. Tá. E aí, cara, em 1999, a Universidade Federal de Minas Gerais abriu o primeiro grupo de especializações lá. E eu fui da primeira turma de alunos da especialização em ortopedia e esportes da FMG. E isso é uma coisa muito legal. Para quem não sabe, a Universidade Federal de São Carlos e a UFMG foram os primeiros cursos que também foram para pesquisa. Sim. Então, a primeira geração de mestres e doutores que voltaram para o Brasil, meio que voltaram para essas duas. Foram os primeiros programas que abriram. E eu fiquei simplesmente apaixonado com o que eu vi. Entendeu? Eu falava, cara, na época eu falava assim, o cara tem 35 anos e já tem doutorado. Há pouco tempo atrás a gente formou uma doutora com 26. Mas na época, caraca, sabe, cara, o Sérgio Teixeira Fonseca voltou do Canadá, velho, com doutorado, ele tem só 35 anos. A gente falava assim. E umas puta aula foda pra caramba. Eles trouxeram o David Magui do Canadá pra dar aula pra gente e tal. E aquilo ali me encantou de um jeito. E eu falava, eu sempre fui um cara mais extrovertido. Eu falava, cara, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo ali. Eu quero dar aula pra esses caras. Entendeu? E eu fiquei nessa pira de forma que eu continuei atendendo pacientes. Mas na hora que acabou a minha especialização, eu falei, cara, eu quero ir pra área acadêmica. Eu vou dar um jeito de ir pra isso. Só que aí, em 2000... só tinha o programa de São Carlos. Se você fosse fisioterapeuta e quisesse fazer pós-graduação estrito sensu, a sua opção era São Carlos e acabou, não tinha outra. E aí muitos fisioterapeutas... Ou ia para algum programa médico, né? Que era... Ou da educação física, que foi para onde eu fui parar. Área básica. Então, em Belo Horizonte, muita gente ia para a área básica, ia para o ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da FMG. Quase que eu fui para lá. Alguns iam para a área de educação, aí você lembra da primeira parte, que o Léo não era muito de humanas, então tinha várias vagas para você trabalhar sobre educação e ensino, que eu acho maravilhoso, mas não era minha praia. Eu falei, não, aqui não. E eu acabei fazendo meu mestrado na UFMG, no Departamento de Educação Física. A fisioterapia está dentro do Departamento de Educação Física na FMG, mas são coisas separadas. E lá eu encontrei um cara que era psicólogo, que ele tinha uma linha de pesquisa em psicologia do esporte. Ele era um alemão que veio importado para começar a dar doutorado lá na FMG. E eu fiz com o professor Dittmar. Ele já até faleceu, já é um cara fantástico. E aprendi pra cacete com ele e tudo. E quase que eu fui fazer meu doutorado também nessa área, que eu fiz meu mestrado na área de overtraining. Legal. O que tinha muita coisa a ver com fisioterapia. Eram fatores comportamentais ou fatores físicos que levavam uma sobrecarga acima do normal e o desempenho caía. Então a gente fez coleta de dados no Minas Tênis Clube, no Cruzeiro e no Atlético, nos 2 grandes clubes de futebol de lá. Foi muito legal. Foi Você muito coletou legal. dado no Atlético, Coletei, cara. Galo doido. Não, meus melhores amigos são atleticanos, cara. Então, assim, foi muito legal. E é engraçado isso, né, cara? Quanto você é amigo da galera. Onde eu entrava para dentro desses clubes para coletar dados, sempre começava por um fisioterapeuta. Falava, o Léo, cara, tá precisando coletar um dado aqui, vai conversando com o diretor e tal, aprovou, já era. E no Minas Tênis foi a mesma coisa, eu conheci a galera do tênis, o cara do tênis me levou no diretor de esporte, o cara me arrumou, o diretor de esporte deu uma canetada e todo mundo teve que me ajudar, o pessoal do judô, o pessoal da natação. Que a minha coleta, cara, engraçado, eu sempre trabalhei com grandes amostras. O meu mestrado teve mais de 700 pacientes. Nossa. 700 voluntários, né, porque não eram pacientes. Eram atletas sob risco de desenvolver overtraining. Então, a gente meio que fez um processo de validação de um questionário, que era o questionário utilizado pelo Comitê Olímpico Alemão e tudo. Foi muito legal, cara. Eu tive um colaborador alemão mesmo, o que me fez um esforço intelectual muito legal. E quanto mais eu fazia aquilo, mais eu gostava. E aí, cara, o caminho do doutorado da Austrália foi também baseado em frustração, porque eu terminei o mestrado, eu estava meio de overtraining da universidade, foi meio ultra cansativo, porque eu trabalhava na minha clínica, eu já tinha passado um concurso na PUC como professor, e eu fazia mestrado. Eu não recomendo que as pessoas façam isso, cara. A maioria de nossos colegas fazem isso. Então, você termina no dia da defesa, você está dando um choque nos outros. Então, quando acabou, eu falei, cara, eu não vou fazer doutorado do jeito que eu fiz o mestrado.
Ou eu paro de trabalhar, ou eu vou esperar ficar mais velho, eu vou tentar uma outra coisa. E aí, cara, o que aconteceu no final de tudo é que eu tentei para São Carlos, ninguém respondia meus e-mails, eu tentei na USP, eu tentei na Unicamp, em Minas não tinha doutorado. Foi engraçado, na hora que eu terminei meu mestrado, a fisioterapia tinha aberto o mestrado, não tinha doutorado na físio. Eu falei, pô, eu queria tanto fazer doutorado com esses caras, e não deu. E eu terminei meu mestrado em 2003, e em 2005 eu fui para a Austrália. Aí eu tinha um amigo, sempre amigo, cara, eu falo para todo mundo, cara, tenha boas conexões na sua vida. E um amigo meu falou, cara, por que você não vem para a Austrália? É a terra da prática baseada em evidências, é onde tudo começou na profissão de PBE lá. E aí teve todo o processo de pedir bolsa, eu tomei pau uma vez, aí tem que fazer prova de inglês, tem todo um circuito que eu acho que muita gente não conhece como é, que tem que encaixar umas 5, 6 peças no mesmo timing para você conseguir ir pro exterior. É diferente de fazer aqui. E tentei encaixar esse quebra-cabeça uma vez, deu errado, e na segunda tentativa foi, e eu fui, cara. Isso aí foi esse processo de 2003 a 2005? Final de 2003, e eu tudo por telefone na época, cara, ligar pra gringo 3 horas da manhã, porque o fuso horário era 13 horas, Sydney tá 13 horas de diferença aqui do Brasil, e por telefone, cara. É a pior coisa quando seu inglês, você não tá confiante com o seu inglês, é ouvir a voz e não ver a pessoa falando, né? Porque é engraçado olhar pra cara da pessoa, faz diferença. Ajuda muito. E o Paulo, esse amigo meu, Paulo Ferreira, que mora em Sydney, me ajudou muito. A gente arquitetou tudo, tava tudo certo, mas eu não ganhei as bolsas no Brasil. E aí, em 2004, já namorava com a Lucila. Eu falei assim, Lu, vou desistir dessa porra aqui, não vai dar certo esse negócio de Austrália. Não, os caras não querem me dar bolsa e tudo. Ela falou assim, aí o Paulinho me convidou para ir para lá. Falou, cara, por que você não passa as férias aqui, vem aqui e tudo. A Lu botou pilha pra caramba e eu peguei um avião, fui para Sydney. Fui no peito aberto. Falei, cara, às vezes eu vou lá e nem vou gostar dessa merda. Né? Talvez eu chegar lá, o negócio é ruim, é feio, é chato, não quero. Aí eu fui, cara. E aí, eles falaram assim, cara, dá pra você apresentar a sua tese de mestrado pra gente numa reunião do grupo? Eu falei, dá, mas não dava, né? Porque meu inglês era bom, mas não precisa, né? Aí fui, montei slide, pedi professora de inglês pra me ajudar. E tem uma reunião semanal lá, que até hoje é na quarta-feira, 9 horas da manhã. Os caras são muito consistentes nisso. Fala, trouxemos esse cara aqui, amigo do Paulo, brasileiro e tal, professor de uma universidade lá católica lá e tal. Ele vai contar o que ele fez e tudo. Aí fiz. Quando acabou, assim, a minha fala, o cara que se tornou meu orientador falou assim, cara, você não quer me ajudar a ir num centro de recrutamento que a gente está fazendo aqui, de um estudo grande que a gente está fazendo? Você falou que é professor de ortopedia, né? Sou. Falou, você sabe fazer exame neurológico? Falei, o quê? Reflexo? Essas coisas, sensibilidade? Sei. Beleza, vamos lá comigo. Botou do lado do carro do cara. Eu fui para lá e ele falou assim, ensina o cara ali a fazer um... Porque fisioterapeuta aqui na Austrália sai e não sabe fazer isso, não. Aí, cara, em outra língua, né, cara? Eu não estava preparado para isso. Mas eu ensinei, falei, cara, você tem que examinar força, sensibilidade, reflexo. Eu sabia os miótomos e dermátomos, tudo de corpo, que eu dava aula disso. E o cara até assustou, minha habilidade de martelinho. Eu falei, cara, eu clinico, atendo o paciente. Não é um grande... O inglês foi pior do que o meu desempenho ali no teste. Treinei com o cara, ele fez tal. Na hora que eu entrei no carro de volta, o Chris falou assim, o que você precisa para vir para cá? Eu falei, eu preciso de uma bolsa. Uma bolsa de estudos. Se você me der uma bolsa de estudos, eu venho. Aí ele me ajudou a entrar com um pedido de bolsa lá na Austrália e aqui no Brasil. Mas aí eles me entregaram um projeto de pesquisa pronto, escrito por eles. Ele falou, cara, a gente tem isso. Eles têm isso muito lá. Eles têm projetos prontos, já redigidos. Só tá precisando de alguém para conduzir. Ele só quer matéria-prima. Então ele falou, cara, você passou no funil que eu preciso. A gente quer. O Paulo já tinha falado bem de você já está mais maduro, você já fez mestrado. Porque lá na Austrália muitas pessoas vão para o doutorado direto. E ele falou, não, você já tá... Eu estava com 28 anos na época. Eu não era um meninão, ainda não, mais não. E, cara, e aí eu pedi a bolsa de lá, ganhei lá e pedi aqui, ganhei aqui também. Aí era só uma questão de pegar o avião e ir mesmo, né, cara? Então, a gente teve que eu e a Lu nos acertar aqui no Brasil, né? Se organizar para ir. Aconteceu um fato trágico no meio do caminho, que era para eu ir em janeiro e eu não sei por que razão eu pedi para ir em agosto. Mal eu ia saber que meu pai ia morrer em janeiro. Então, deu para também resolver esse problema, né? Falei, imagina, eu estar no avião, acabar de chegar, ter que voltar, né, e tudo. Será algum sinal aí que era para não ir mesmo. E eu me organizei minha vida, eu consegui casar com a Lu, porque ia ser tudo muito na correria. Organizando as coisas, e em agosto de 2005 a gente foi. E, cara, a minha vida é outra, é pré-Austrália e pós-Austrália, entendeu? De tudo que eu sei como fisioterapeuta, como pesquisador, como clínico, sobre a forma que eu penso sobre a vida, a forma que eu me comporto com meus filhos. Eu trouxe muita coisa de lá, cara, e não quero, acho que... Eles são maravilhosos, eu não acho que ele é melhor ou pior do que o Brasil, mas existem algumas coisas lá que mudaram, assim, a minha forma de ver o mundo totalmente, cara.